Bom dia, Lígia. Tudo bem com você? Muito obrigado por aceitar bater um papo com a gente aqui no SG em Foco, o podcast do Alicerce. E eu queria te dar as boas-vindas e agradecer o seu tempo e ouvir um pouquinho da sua história, né? Hoje você ocupa o cargo de gerência de sustentabilidade no Grupo Ultra, mas eu queria saber, até o Grupo Ultra, o que aconteceu e qual que é a sua jornada em relação a ESG e sustentabilidade, como isso foi florescendo na sua vida. Então, passo a bola para você contar um pouquinho da sua trajetória e para o pessoal conhecer um pouquinho quem é a Lígia. Conta para a gente. Obrigada, Vitor. Obrigada, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Ou boa tarde, ou boa noite, né? Exatamente. Não necessariamente será dia. É um prazer estar aqui. Eu acho que é sempre importante a gente poder compartilhar nossas histórias para que possa inspirar outras pessoas, né? Trabalhar com sustentabilidade é contagiante. Então, a gente acaba falando a respeito disso e podendo inspirar, né? Construir uma rede de impacto positivo, uma rede de construção de um mundo melhor. Bom, mas como você falou, hoje eu estou, né, gerente de sustentabilidade, SG, impacto no Grupo Ultra. O Grupo Ultra é uma holding, uma grande holding brasileira, que tem no seu portfólio empresas como Ipiranga, Ultragaz, Ultracargo. E antes do Ultra, eu estava na Danone, fui gerente de sustentabilidade na Danone por alguns anos. E antes da Danone, eu estava na Unilever, trabalhei na Unilever cerca de 9 anos, e foi a minha grande escola de sustentabilidade, né? Então, eu já trabalho em sustentabilidade há quase 15 anos, somando toda essa trajetória, mas, na verdade, foi uma curva da minha carreira que eu acabei sendo convidada para participar de um processo seletivo para liderar a área de sustentabilidade na Unilever, ainda quando a gente não sabia muito bem o que era sustentabilidade, né? Então, eu sou publicitária de formação, sempre trabalhei com produção de áudio, de vídeo, e fui para a Unilever, inclusive, nessa posição, para gerenciar a área de audiovisual, e acabei podendo fazer parte, né, do processo seletivo que me convidou aí para participar dessa jornada, que foi um grande presente. Lá eu me especializei, eu fiz cursos e aprendi fazendo, né? A Unilever como uma grande escola, realmente, de sustentabilidade, então foi muito bacana, muito positivo e tenho muito a agradecer. Né, em todo esse tempo eu pude ser conselheira de algumas organizações, então fui conselheira do Sempre, fui conselheira do Hub Incríveis, fui conselheira também da Rede do Plástico, da Biplast, e fui conselheira do Instituto Capitalismo Consciente, cadeira que eu deixei de ocupar agora em fevereiro de 2022. Então, em toda essa jornada, eu tive muita sorte de poder contribuir com organizações onde eu também aprendi muito, né? No meio de tudo isso, eu tive gêmeas, que já tem 6 anos, e eu também criei um canal para falar de sustentabilidade. Antes no YouTube, os vídeos do YouTube estão lá, mas eu acabei migrando para o Instagram, onde eu tenho mais interatividade, eu tenho mais portabilidade, né? Trabalhar com o Instagram acaba sendo mais fácil trabalhar em qualquer lugar. Chama Incomodados, o arroba é Incomodados _, no YouTube também, Incomodados com Lígia Camargo. E eu descobri que, na verdade, quem trabalha com sustentabilidade, invariavelmente, é incomodado com alguma situação, é incomodado com algum status quo. Então, eu comecei a entrevistar essas pessoas que, por algum motivo, ou mudavam de carreira, mudavam de posição, eu vou começar uma iniciativa, tal. E eu tenho também uma outra iniciativa que chama Agora é Hora, que é mais recente, junto com amigos, que tem também um arroba, né, o Instagram Agora é Hora, e a gente está incomodado também com questões aí mensais. Então, em fevereiro, a gente ajudou Petrópolis, em março, comemorando o Dia Internacional da Mulher, a gente ajudou mulheres que sofreram violência doméstica, e agora, em abril, a gente falou a respeito de diversidade e inclusão, celebrando o Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo, né? Mas
de novo, né, falando da conscientização, a promoção do diálogo, para mim é super importante. Então, como comunicadora de formação, é um prazer estar aqui, fechando um pouco essa pergunta, que teve uma resposta super longa. Não, mas super completa. E Lígia, me conta uma coisa. A gente estava conversando num papo prévio, né, a respeito do termo ESG, né, que hoje ele está tão ligado e às vezes tão direcionado por conta, pensando no final do processo financeiro. Então, se hoje, no dia de hoje, isso não se sustentar a longo prazo financeiramente, o negócio acaba sendo obrigado a olhar para esse âmbito. Mas, ouvindo você, conversando um pouquinho, e você contando um pouquinho da história do termo, e de onde surgiu, e de como surgiu, o ESG ele não veio através de uma lente financeira, ele veio de outro âmbito. Conta para a gente um pouquinho dessa história do termo e do objetivo do ESG. Claro, com prazer. É uma história longa, né? Na verdade, quando a gente olha para hoje, para o que está sendo chamado de ESG, a gente vê que historicamente é uma construção, né? E é tijolinho por tijolinho mesmo, né? E hoje eu vejo um grande prédio que tem lá no alto um outdoor que está escrito ESG, mas começou com tijolinhos lá do chão. E eu acho que a primeira, né, o primeiro lugar, né, onde foi falado a respeito de desenvolvimento sustentável e se tornou mais conhecido mundialmente foi lá na década de 80, um relatório de uma comissão da ONU, onde se falou a respeito de desenvolvimento sustentável, com o seguinte conceito: desenvolvimento sustentável é aquele que garante satisfazer as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir sua própria necessidade. Então, como é que eu hoje consigo atender o que eu preciso? Seja respirar um ar limpo, seja comprar comida, seja me mobilizar, né, me mover de um lugar para o outro, sem comprometer com que as gerações futuras possam fazer a mesma coisa com a mesma qualidade. E a gente hoje, isso foi em 87, hoje a gente já é uma geração futura dessa turma que falou isso lá, e a gente já tem um certo nível de compromisso, seja a dificuldade de acesso a algum alimento, ou por causa de uma chuva muito forte, ou por causa de uma safra perdida, ou por causa de uma seca queimada. A gente já vê dificuldade de acesso à água em alguns territórios, dificuldade, né, agora a gente acompanhou daqui uma guerra, né, na Ucrânia. Isso comprometeu também uma série de questões voltadas a combustível, enfim. Então, muito... A gente vê que está acontecendo pela condição de vida que a gente hoje está, talvez, herdando. Mas a gente não pode só se vitimizar, né? A gente tem que considerar que a gente precisa fazer do momento de hoje uma oportunidade de mudança, né? Então, continuando nessa história, lá em 87 teve um relatório de Brundtland, que foi esse que eu comentei. Em 99, John Elkington, que é um grande teórico, né, de todo o universo de sustentabilidade, ele cunhou o Triple Bottom Line, que são os 3 P's de sustentabilidade: Profit, People e Planet. Lucro, pessoas e planeta, né? Dizendo que, na verdade, as empresas elas precisavam equilibrar a atuação nesses 3 pilares, né? A gente fala que a empresa ela precisa atuar de maneira ambientalmente possível, socialmente justa e economicamente viável. E aí, quando a gente equilibra o tripé da sustentabilidade, a gente consegue ter mais resultado, a gente consegue impactar positivamente os elos da cadeia que a empresa está em volta, né? E tem relação, e isso faz com que a gente consiga ter uma empresa mais sustentável ao longo do tempo, principalmente pensando em um universo onde a água está mais escassa, o alimento está mais inseguro do ponto de vista de saudabilidade, e a gente também tem um carbono que vai começar a ser taxado. E a gente não pode esquecer que a gente expira carbono. Imagina se a gente tiver que taxar o quanto de carbono a gente emite todos os dias pela nossa respiração, né? O que dirá tudo que a gente emite de carbono durante o dia, né?
Então, bom, depois disso ainda tem muita água já passou embaixo da ponte. Já na década de 2000, Michael Porter cunha, então, né, uma outra frase falando a respeito de valor compartilhado, mas ele fala que o lucro que envolve um propósito social é uma forma superior de capitalismo, forma que permitirá a sociedade avançar mais rapidamente e as empresas crescerem ainda mais. Então, essa é uma outra maneira de olhar para o capitalismo em si, olhando para o capitalismo como solução, não como vilanismo, né? Então, a geração de renda, na verdade, ela acaba sendo uma maneira de impactar positivamente, de novo, os elos das cadeias que estão sendo envolvidas, né? E aí, nessa época, né, depois do ano 2000, a gente começa a ver muitas empresas se apropriando desse termo, né, de sustentabilidade, capitalismo, e aí a gente começa a ver, a gente começa a entender um pouco mais sobre greenwashing. Então, o greenwashing começou a fazer parte do nosso dia a dia, falando, não, sustentabilidade é marketing, se a empresa está falando a respeito disso para ganhar mais cliente, na verdade ela fala muito e não faz nada. Então, o greenwashing foi um termo que passou a ser usado para identificar ou acusar empresas que estavam só pintando uma história de verde, mas atrás disso, na verdade, não mudava nada, né? Então, falava que o produto é 100% natural, o que isso significa, o produto é certificado, produto é isso. Então, o greenwashing passou a ser um termo e sustentabilidade passou a ser renegado nesse momento, porque falar, não, sustentabilidade, esse negócio aí não serve para nada, porque as empresas estão usando isso. E o consumidor, de maneira geral, ficou um pouco ressabiado, ficou um pouco desconfiado dessas práticas de sustentabilidade, né? E as empresas tiveram que adotar cada vez mais transparência no seu jeito de fazer, porque, de alguma maneira, algumas empresas fizeram mau uso disso. Teve um caso muito famoso, né, infelizmente famoso, né, de um prédio em Bangladesh que foi demolido, né, ele implodiu por falta de estrutura, morreram mais de 1.000 pessoas, e se descobriu que neste prédio estavam trabalhando pessoas da indústria têxtil. E era a indústria têxtil, na verdade, era a quarteirização, quinteirização de grandes marcas de roupa. Então, a partir do momento que a gente começou a ter mais acesso a essas informações, as empresas também começaram a se preocupar com a transparência nas suas cadeias. E muitas vezes as empresas mesmo não tinham consciência que o seu fornecedor chegava em outro fornecedor, e aí as empresas passaram a ter que se responsabilizar por essa cadeia. Eu quero dizer que é o seguinte, que hoje sustentabilidade tem um vínculo muito forte com transparência. E é aí que a gente chega no termo ESG. Na verdade, ganhou muita eloquência por conta do mercado financeiro. Foi a maneira que o mercado financeiro rotulou sustentabilidade para garantir que os aspectos, a atuação em sustentabilidade tivesse uma relação com resultados financeiros, porque as iniciativas que podem agregar valor ou tirar valor da companhia estão diretamente vinculadas ao capital da companhia. Então, se acontece alguma coisa voltada a direitos humanos, como esse exemplo que eu comentei, diretamente a ação da empresa que vai sofrer. Se tem uma empresa que é descoberta a respeito de desmatamento, ou maus tratos em animais, ou questões que antes eram vistas só como uma ação de sustentabilidade, hoje ela está intimamente vinculada ao capital, a direção do capital, a voz do capital. Então, a gente começou muito, de novo, né, por conta do mercado financeiro, a olhar para isso com um nome, uma sigla ESG, que significa em inglês ambiental, social e de governança, porque o capital sem governança não tem sentido. Para o universo financeiro, a governança já é um pilar olhado há bastante tempo, né? Mas colocar os aspectos ambientais e sociais no mesmo patamar que os aspectos financeiros passou a ser super importante e a isso se dá o nome de governança, por isso que governança é um dos pilares hoje de sustentabilidade. Não posso deixar de falar que em 2015
a ONU lançou o que a gente conhece como ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos para os governos até 2030, são 17 objetivos, e esses objetivos, eles listam frentes de atuação para a gente construir um mundo sustentável, um mundo que apoia tudo isso que eu comentei lá atrás, que dá a capacidade das gerações futuras de viver com saúde, com acesso, né, de maneira economicamente, ambientalmente, socialmente possível, justa, equilibrada. E aí a gente começou a ver uma evolução em outros aspectos de diversidade e inclusão, aspecto de mais gestão da sua cadeia de valor, regestão de resíduos e assim por diante. Então, acho que o grande, quando a gente olha a ONU, né, que é um órgão internacional super respeitado e acaba também ditando um pouco de direção, falando a esse respeito, a gente vê que, na verdade, viver de uma maneira sustentável é igual para todo mundo. Então, a gente olha, por isso que até as estratégias das companhias acabam sendo muito similares, porque uma sociedade sustentável olha para as mesmas coisas, porque sustentabilidade, viver de maneira sustentável é viver de maneira boa, e isso é comum. Então, acho que de maneira bem ampla, a gente vê que ESG é a cereja de um bolo, e esse bolo foi construído ao longo do tempo com terminologias como ecologia, voluntariado, filantropia, e aí sim, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade vinculada a negócio, geração de valor de capital por meio de aspectos de sustentabilidade, chegando hoje ao que é ESG. Legal. E Lígia, me fala um pouquinho, trazendo para a prática e para a operação, no dia a dia, como funciona e o que é o ESG dentro das empresas? A gente olhou isso como, você falou um pouquinho do termo e como se enxerga todo esse processo, e quando cai para dentro das operações. Então, de todo esse processo e todas as empresas que você passou, que aconselhou, acompanhou e conhece, e que você também ocupa, como que isso se torna prática no dia a dia dentro das empresas? Eu gosto de falar que sustentabilidade nada mais é do que promover conexões e relações que, de alguma maneira, vão impactar, mudar ou transformar algum contexto para melhor. Sustentabilidade, na minha concepção, é gerar conexões. E ao longo do tempo, né, a gente vê que nas empresas, eles tomaram outro lugar. Então, sustentabilidade passou a fazer parte da missão da empresa, do propósito da empresa, do DNA, né, que hoje é muito sustentabilidade, está no nosso DNA, e nem sempre esteve, né, mas as empresas acabam adotando isso como um valor. E eu acho que é uma evolução. De alguma maneira, a gente tem que tomar cuidado, claro, com o greenwashing, mas eu sempre digo que qualquer iniciativa é uma iniciativa, né? Então, a gente precisa olhar para isso com parcimônia, né? Não adianta, a gente está em um momento super de transição. Então, tem empresa que, claro, está muito mais adiante, tem empresa que está mais para trás, mas fazer essas conexões e olhar para a sustentabilidade em um lugar de direção da empresa é super importante. E quando a empresa olha para isso, olha para uma missão voltada para a sustentabilidade, isso passa imediatamente a influenciar a sua tomada de decisão. E aí eu olho para essa tomada de decisão, eu sempre identifiquei essa tomada de decisão pautada em 3 frentes. Ou a empresa muda processos, ou a empresa implementa projetos, ou a empresa adota pactos. O pacto sempre com um olhar mais externo, processos e projetos mais internos. Mas a empresa começa a olhar para o seu portfólio, começa a olhar para a sua cadeia de valor, começa a implementar um processo de admissão diferenciado para poder ter mais inclusão e diversidade e inclusão dentro da empresa, mas invariavelmente processos, projetos e pactos. E o mais importante, adotar uma condição de transparência começa por gerenciar indicadores de sustentabilidade. Porque é só medindo o que a gente faz que a gente consegue dizer o que a gente faz. E aí a gente vai conseguir, também com esse controle, a gente consegue se posicionar, a gente como empresa consegue se posicionar, olha, contratei pretos e pardos, hoje meu percentual de equidade de gênero é esse, na minha cadeia eu tenho rastreabilidade até a ponta, seja de carne, seja de soja, seja do que for, eu não tenho desmatamento, mas isso se faz por meio de uma gestão controlada, de uma gestão robusta
de indicadores, de pessoas engajadas, de equipes, né, que são super complementares, que não é só uma área de sustentabilidade, mas é uma empresa inteira, de vários departamentos olhando para a sustentabilidade, né? E aí, depois que a gente olha para esse monitoramento, vem uma parte muito importante que é comunicação. Então, a partir do momento que eu gerencio que eu estou fazendo sustentabilidade, eu passo a comunicar isso, eu também consigo medir o que o meu stakeholder está querendo saber de mim. Então, não adianta eu falar que eu salvo baleias no Ártico, se na verdade ele quer saber se eu estou ajudando de alguma maneira a reduzir a fome no meu país. Não adianta eu falar que eu mando dinheiro para a África, se na verdade é do meu entorno que tem um rio poluído. Então, acho que isso também é muito importante a gente considerar na gestão de sustentabilidade. Eu preciso saber o que o meu stakeholder quer saber de mim. Isso se chama tema material. Qual é o nível qual é a materialidade da minha empresa? Quais são os temas que vão tirar valor ou promover valor para a minha gestão? E aí, justamente aí que eu faço a conexão com o meu negócio. Como é que eu estabeleço e conecto isso com o meu core business, com o que eu faço, com o que eu acordo todo dia para entregar para a empresa, para o mundo, para a sociedade. Muito bom. Lígia, conta para a gente quais barreiras você enxerga para executar o ESG dentro das empresas? Eu tive algumas experiências aqui, eu até listei e tem um artigo escrito com relação a isso que reflete os erros e acertos na gestão de sustentabilidade. Eu acho que são boas dicas aí que eu posso compartilhar para quem está entrando nessa área, ou para quem está adotando essa área, ou para quem quer trabalhar com isso. Eu acho que, de maneira geral, tem um primeiro equívoco, que é achar que sustentabilidade só é feito por quem é de sustentabilidade. Então, né, a gente fala, não, mas peraí, esse negócio de sustentabilidade é minha área de sustentabilidade que vai fazer. Mas, na verdade, é para implementar um programa de captação de água de chuva na sua operação. É o time de operação que vai saber fazer isso muito melhor do que um time de sustentabilidade corporativa, né? Eu costumo dizer que, muito inspirada, né, no que já dizia no mercado, sustentabilidade é uma área que precisa ser biodegradável. Sustentabilidade precisa sumir ao longo do tempo, porque é a empresa inteira que tem que trabalhar em sustentabilidade. Então, com o olhar de sustentabilidade, né, com a proposta de entender quais são as oportunidades, porque é isso que vai trazer mais lucro, mais economia, né? É isso que vai trazer mais até confiança de que para os seus stakeholders que você está fazendo a coisa certa, é isso que vai trazer até menos riscos de maneira geral no seu negócio, nas suas cadeias, né? E também vai acabar reduzindo inevitavelmente custos. Então, como é que a gente olha para a sustentabilidade de uma maneira mais integrada às oportunidades? Então, sustentabilidade não é dessustentabilidade. Talvez tenha um especialista lá, né, que vai saber falar sobre isso, mas acredita que você, na sua posição hoje, pode fazer alguma coisa. Equipe de compras, quem cuida de compras, será que está olhando para oportunidades de fornecedores com empresas que têm líderes participantes de minorias? PCDs, negros, mulheres, LGBTQIA+, assim por diante, integrar essas pessoas, né, de alguma maneira ao processo. RH, como é que você garante processos de entrada que promovem equidade de oportunidade para quem eventualmente não tem inglês? Será que precisa mesmo de inglês? Será que a empresa não tem uma curva de aprendizagem para poder investir numa pessoa que não tem inglês? Assim por diante. Então, acho que tem o primeiro equívoco que eu diria é esse: sustentabilidade é de todo mundo, não é da área de sustentabilidade. Muito importante que o número 1 da empresa também saiba disso, ou a número 1 da empresa também saiba disso, porque é isso que também faz a diferença para poder chamar na hora que tem que chamar, convidar na hora que tem que convidar e mostrar, né, liderar, por exemplo. Né? Tem um outro equívoco que eu também queria trazer aqui, que é limitar a sustentabilidade ao significado de um projeto. Então, acontece muito, a empresa tem voluntariado. Isso aí, sustentabilidade é o voluntariado.
ou não, ou reciclagem. Sustentabilidade é o projeto de reciclagem, né? Então, acho que às vezes a gente acaba resumindo ou tentando explicar que sustentabilidade é isso, mas sustentabilidade não é só isso, mas é uma ação. Lembra que eu falei de processos, projetos e pactos, né? Então, a gente não pode limitar o projeto de sustentabilidade, o significado de sustentabilidade a um projeto. E isso tem que ser amplo, tem que fazer parte de uma estratégia, tem que fazer parte de uma governança e de um vínculo com a atuação core do negócio. Eu acho que, de maneira geral, tem um outro erro que eu posso considerar um acerto também, que ao longo do tempo tem um pouco a ver com esse primeiro que eu comentei, que só faz sustentabilidade quem é de sustentabilidade, que são reuniões específicas de sustentabilidade. Não façam, não façam reuniões específicas. Comitê de sustentabilidade. É claro que é importante, é claro que isso tem um valor, mas ele precisa, de novo, ele precisa ser transacional, ele precisa fazer parte de um processo de transição. Da experiência que eu tive muito mais apelo e muito mais oportunidade de falar de sustentabilidade quando eu insiro sustentabilidade nas agendas recorrentes. Então, que seja a agenda de vendas, que seja a agenda de marketing, vai encontrar um lugar na agenda, num primeiro momento de engajamento, né? Vai encontrar um lugar na agenda das áreas que já têm as suas agendas recorrentes. Vai encontrar um espaço para falar de sustentabilidade na convenção de vendas. Vai encontrar um espaço para falar de sustentabilidade em agendas que já estão estabelecidas, né? Acho que fazer parte do dia a dia da empresa é super importante. E essa é uma boa dica. Eu já vou antecipar as dicas aqui. Mas antecipar e poder garantir essa aderência à agenda real da empresa é muito importante. Isso é um erro que acabou virando um acerto, mas que não desmerece e não deslegitima de maneira nenhuma a construção de um comitê de sustentabilidade. Mas para quem está começando, acho que tem um processo de engajamento, onde falar a esse respeito em áreas que talvez não estejam tão engajadas, é mais positivo você ir até essa área do que pedir para a área vir até você. Muito bom. E Lígia, concluindo, antes das dicas, para consolidar tudo que foi falado, sintetizando tudo isso, muita coisa você já falou nas suas respostas, mas se você pudesse resumir muito, como tanto as áreas, os líderes, mas também as iniciativas, igual você falou, não adianta muito ter uma gerência e não ter processos, não ter rotinas, não ser um princípio dentro das empresas, né? Mas como as iniciativas e todos envolvidos nessa agenda de ESG podem impactar tanto a sociedade em torno, quanto as empresas e a operação de fato. Eu vou começar falando a respeito de uma crença minha, né? Porque além de acertos e erros, eu também tenho crenças. E tem uma coisa que eu acredito muito e que começa a promover essa mudança que você perguntou, que é sobre internalizar o assunto. A gente precisa. Sustentabilidade depende de uma vontade genuína que nasce dentro da gente. Eu comecei o nosso papo falando que trabalhar em sustentabilidade é contagiante. É um bichinho que te pica mesmo. E que, de repente, você quer trabalhar com isso, você quer trabalhar com mais propósito, você quer trabalhar impactando positivamente as cadeias que a própria empresa participa. Então, eu digo que a gente precisa internalizar atividades e escolhas nosso dia a dia, que estão relacionadas a construir um mundo mais sustentável. Eu estou falando de escolhas que podem estar relacionadas a escolher a manicure que você vai. Será que essa manicure, ela está recebendo todos os seus direitos? Será que ela está... É muito comum ainda no Brasil, a gente ouve casos e relatos de profissionais de salão de beleza que podem estar trabalhando em condições análogas à escravidão. E às vezes a pessoa não sabe disso. Mas será que você está escolhendo certo a sua manicure? Ou a sua cabeleireira? Ou a sua empregada doméstica? Ela está trabalhando de uma maneira justa? Então, é a internalização de um ponto de vista para coisas um pouquinho maiores. Então, quando você vai no supermercado, ou quando você compra na internet,
Será que você está escolhendo produtos que representem essa sua mudança, essa sua internalização do conceito de viver e promover uma vida mais sustentável? Será que na criação dos seus filhos, você está ensinando a respeito do respeito, da convivência coletiva, né, do olhar para o próximo, da inclusão, né? A gente sabe que é uma sementinha que a gente acaba plantando, né, muito, né, na infância, na juventude, para aí sim, a partir do momento que você tem isso internalizado, você vai externalizar com muito mais potência. Você vai conseguir falar disso, fazer isso no seu dia a dia de uma maneira mais natural, mais convencida, mais consistente, robusta, fundamentada. Né? Então, a gente sempre tem que aprender, claro, né? Mas entender que você pode ter você pode promover uma mudança no lugar que você está, seja esse lugar profissional, pessoal, é muito potente, é muito possível. A partir do momento que você olha para isso, né? E aí você internalizou e tem a oportunidade de externalizar isso no lugar que você está, seja numa posição, como eu comentei, de marketing, de compras, de vendas, para além da área de sustentabilidade, você consegue trazer essas oportunidades de ganho de valor, de proposta de valor para a sua empresa como um todo. Você vai conseguir neutralizar carbono de um evento que você faz, ou de um material que você compra, ou você vai conseguir falar a respeito de promover um programa de trainee, que seja uma ação afirmativa para algum grupo minoritário, ou você vai falar a respeito, não, a gente vai comprar papel só com o selo FSC, que é livre de desmatamento, né? Ou não, mobiliário. A gente tem mesa na nossa casa, a gente tem mesa no nosso escritório, no home office, né? Hoje em dia, o nosso escritório é a nossa casa. De onde vem essa madeira? Você já se perguntou? Ou quando você compra algum produto que está sendo importado de outro país, será que você quer emitir todo o carbono que esse produto emite ao longo da sua cadeia? Então, eu acho que despertar um olhar de atenção pode promover mudanças super importantes no impacto geral, né? De tudo que você está envolvido. Eu acredito, Vitor, que sustentabilidade pode ser igualada a outros valores da organização, como respeito, integridade, colaboração, porque daí sim, quando ela é elevada aos mesmos patamares que outros valores, ela pode ela pode ser dedicada a uma intenção das atividades e das metas da empresa. Quando ela está lá como uma bússola, ela pode ser considerada uma atividade do dia a dia das empresas. Inserir sustentabilidade como modelo de negócio é a única forma de manter a sustentabilidade do negócio. E aí sim, a gente entende que a empresa tem a capacidade de aplicar o seu capital de maneira a fazer com que o capital fale o que a empresa de fato quer falar. Qual que é a direção do capital? É ali que ela vai estar gerando valor, é ali que ela vai estar gerando valor, não só valor de capital financeiro, mas capital humano, capital intelectual, capital político, capital geracional. Então, quantas empresas de outras gerações fazem parte da sua empresa? Como que isso é atuante na área de diversidade e inclusão? Eu acho que de maneira geral, o recado final que eu queria dar, né? E só para frisar, eu acredito que inserir sustentabilidade como modelo de negócio é a única forma de manter a sustentabilidade dos negócios. Muito bom, excelente. Lígia, para fecharmos aqui nosso papo, quais dicas, referências, fontes, livros, o que você mais gosta para trazer referência para o tema, para aprender, para se desenvolver, para conhecer mais? Deixa um pouquinho para os nossos ouvintes algumas referências, o que você recomenda para quem quer pôr isso em prática, para quem quer saber mais sobre o assunto e para quem quer mergulhar em toda a agenda de como execução, como mentalidade, como valor, como processo. Super legal, e super importante. Bom, eu acho que
Hoje em dia, a gente tem um olhar bastante moderno, vanguardista e expandido sobre o que é ESG, né? Então, tem muita referência no mercado. Eu gosto muito de todo o material do capitalismo consciente. Eles têm um site, né? Então, é o ICCB, Instituto Capitalismo Consciente Brasil, está nas redes. E eles têm muitas referências, eles fazem palestras, eles fazem uma série de atividades, até de formação, tem certificação, tem formação, tem cursos, e na verdade, os teóricos, né, que constituíram de maneira formal o que significa capitalismo consciente, todos os livros deles são muito bons, Raj Sisodia, então só, né, o capitalismo consciente no Google, você vai encontrar já bastante material. Tem uma outra referência, se vocês quiserem, como empresas, entender qual é o nível de sustentabilidade que essa empresa se encontra. O Sistema B Brasil disponibiliza no site deles um questionário, né, que é um questionário aberto, o BIA Impact Assessment, BIA, e você consegue medir, você consegue responder os indicadores e ele vai te dar, na verdade, a clareza do quão perto ou quão longe você está da construção de um mundo mais sustentável por meio do seu negócio, né? O Sistema B fala que a gente não precisa ser a melhor empresa do mundo, a gente precisa ser uma melhor empresa para o mundo. E isso muda o ângulo de atuação da companhia, né? Como é que eu vou impactar positivamente as cadeias que eu participo? É essa proposta de uma empresa B. E também vou deixar aqui os meus contatos para a gente conseguir. Acredito muito no diálogo, então não sei de tudo, longe de mim, mas eu acredito que disseminar conhecimento, né, e compartilhar o que a gente sabe é parte da mudança. Então, eu estou no LinkedIn como Lígia Camargo, meu Instagram é incomodados, _, e acredito que esse coletivo tem um grande poder de impacto. Meu único convite aqui fica para amanhã, ou hoje ainda, se você fizer alguma compra, procure entender de onde está vindo as coisas que você está comprando. Se você vai comprar alguma coisa pelo e-commerce, pergunta para o motoboy se ele almoçou hoje. Se você não quer comprar 2 lanches no iFood ou qualquer outro produto, pergunta se ele precisa de alguma coisa. Às vezes, uma gorjeta um pouco mais gordinha pode ajudar essa pessoa e você sabe que você está impactando um elo, uma cadeia que é possível fazer a mudança com pouca coisa. Excelente. Lígia, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela aula, como o nosso time estava conversando aqui nos primeiros papos com você, e que a gente consiga fazer coisas juntos mais vezes. O ESG em Foco ele é lançado agora em maio, e podemos fazer outras rodadas de outros temas, e vai ser um prazer ter você com a gente como essa curadora de algumas coisas para aqui para o podcast. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por todas as explicações, por todos os pontos de vista. A gente acredita que outros líderes que ocupam as mesmas cadeiras ou precisam sempre abrir os olhos para essa agenda e para a importância de executar o ESG dentro das empresas, com certeza esse episódio vai ser muito rico para que isso aconteça. Muito obrigado pelo seu tempo. Vitor, obrigada, agradeço a equipe que esteve por trás aqui, você, Natália, que ajudou a gente a construir esse podcast, agradeço o espaço, o tempo, e conta comigo, vamos fazer um outro podcast ou um outro material para falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade, sempre importante. Bom, obrigado, até a próxima, tchau, tchau, até mais. Tchau.